já são os 2 meses, ele tem o quê? Que está participando e conhecendo os ideais, que inclusive vocês vão estar aqui. Ou seja, eu posso acho que pegar para os pais, né? Alguns pais que não sei quando vocês viram aqui, ó. Se o filho chegou com um cartãozinho desse, nós entregamos ontem. Isso aqui é as informações do meu clube. Então, o nosso clube tem tudo. Aqui tem os ideais, tem a questão, por exemplo, das bandeiras, a questão do hino, a questão de uniforme, como que nós se reunimos. É como se fosse um mini manualzinho que tem as informações referentes ao próprio clube. Por exemplo, aqui nós temos até a posição do Maranata. Você viu que nós temos ali, quando a gente faz a posição com eles, muitos ficam assim, né? Ou ficam fechados. Aqui a gente tem a posição, até o significado dos 4A do Maranata. Aí nós temos a questão da história do clube, como que surgiu, a questão das classes regulares, classes avançadas. Isso aqui depois nós temos que ver interesse. Se o seu filho não tiver, pode retirar conosco, que isso aqui ajuda muito. Então, os meninos e meninas de 10 anos, ou aqueles que não são admitidos, porque às vezes eu tenho menino e menina que está com 13 anos e não foi desbravador, com 10. Então ele precisa o quê? Ter esse conhecimento que isso aqui é a nossa base. A gente fala que os nossos ideais é o que a gente carrega no nosso dia a dia. O desbravador não é só aqui, ele é em todo lugar. Desde a escola, desde com os amigos, desde na quadra no condomínio, desde na casa de vocês. E até os maiores, que são os líderes, também, sabe? Tanto na questão profissional, na questão pessoal. Isso nós carregamos conosco, que inclusive, isso ajuda vocês, pais, no sentido de, por exemplo, lá em casa, às vezes vocês têm as tarefas domésticas. E aí, vocês sabem que hoje em dia nós precisamos delegar essas atividades para eles também. Eles precisam começar a desenvolver responsabilidade. Como, por exemplo, arrumar uma cama, lavar uma louça, estender uma roupa, limpar um quintal, lavar um banheiro. Aí você o quê? Os ideais nos ajudam muito porque existe um, que é da lei, que fala assim, ó, cumprir fielmente com a parte que corresponde. Nós, como adultos, como pais responsáveis, nós temos as nossas responsabilidades, trabalho, sustento, a gente, né, tem que estudar. Então, vocês podem trabalhar com eles nessa linha. Eu falo assim, ó, eu tenho um filho de 20 anos, mas a missão dele lá em casa sempre foi o quê? Ele coloca a roupa a lavar, ele estende, ele recolhe e ele dobra. Essa é a parte dele, que corresponde a ele. O dia que ele falha, eu falo, cadê a parte que ele corresponde? Você precisa ajudar em casa, né? A gente tem que, no caso, a gente sabe que essa idade dos nossos filhos já é uma idade que dá para colaborar com uma louça, para lavar um quintal, né? Para ajudar no cuidado de uma planta, de cuidar até as meninas, então meninas com meninos independentes, hoje a gente tem que ensinar, sabe? A lá, pegar por uma bucha, ter uma identidade com uma pia, né? Eu falei assim, então aqui, que não, eu sei que é muito corrido, mas se a gente não pegar esses pedacinhos, a gente acaba comprometendo até mesmo o desenvolvimento, o amadurecimento. Então esse cartãozinho tem tudo aqui, inclusive tem alguns pais que às vezes falam assim, olha, eu não fui desbravador, eu não sei nada disso. Pode nos procurar e também esse cartãozinho vai ter tudo. Essa semana nós vamos estar lançando para vocês, no grupo de pais, a questão, por exemplo, dos uniformes, que eu sei que alguns não têm muito conhecimento, né? O que eu tenho que comprar, o que faz parte, o que é uniforme. Uma hora vocês falam da calça, depois falam da saia, falam do uniforme oficial, que nós temos 2 uniformes oficiais. Um que é o uniforme oficial de gala, que é esse. Posso pegar, Linda? Ela trouxe aqui para essa costureira, olha só. Esse aqui é o uniforme oficial de uma desbravadora. Aí no caso, que do desbravador, no caso é a camisa caqui, menina saia verde e meninos calça. Lembrando, mães, os meninos, a calça, vocês podem fazer o quê? A barra do certinho. As meninas, eu sei que elas estão em crescimento. Vocês vão chegar uma hora que a gente compra saia hoje, daqui a pouco ela já está mini saia. Então a gente pede para comprar um pouquinho mais comprida, nem se vai fazer um ajustinho na pensa, na cintura, por quê? Porque elas crescem muito rápido. Quando cresce, elas vão ficando de mini. Quando não micro, sabe? E aí as meninas, vocês sabem, elas estão em desenvolvimento total. Então a gente precisa, pode comprar um pouquinho maior, apertar, não faz umas pensas, não tem problema, que isso ajuda até mesmo na economia, porque o uniforme desse, pai, ele é um investimento. Ele hoje, em média, o uniforme completo de um menino e menina fica em média R$250 para mais, sabe? Então, e vocês também conscientizarem do zelo. Eles têm que ter zelo pelo uniforme. Então, por exemplo, esse é da filha da Leila, no caso é da Maria Cara. Então, por exemplo, aqui tem esse emblema. Isso tudo eu vou colocar no
depois, tá? O emblema da PAC, que inclusive nós mudou. Dependendo de direção, muda-se, né? Cada gestão às vezes tem. Mas eles mudaram, já tinha mais ou menos uns 10 anos o outro. Então esse aqui que é o nosso logo, que o logo nosso aqui inclui a Anhanguera, Bandeirantes, tem um capelo aqui que é a faculdade do NASP, tem tem uma boia aqui que é o Cross, que no caso lá em Brotas. Então tem tudo a ver com a nossa região. E tem até a associação. Quem conhece a PAC tem aqui a frente. Então esse símbolo ele foi mudado. O antigo, aí você fala assim, mas o que eu vou fazer com o antigo? Eles podem colocar em colete, eles podem deixar para coleção, para fazer troca. A gente não perde, nada do clube a gente se perde. A gente utiliza, não tem ninguém com colete que está cheio de coisas hoje, né? Hoje não tem ninguém. Mas vira e mexe a gente vê alguém com colete cheio de trekking, mas na verdade aquilo ali é história. Então isso aqui a gente pode aproveitar para colocar no colete. Aí aqui eu tenho o globinho, que o globo, né, ele significa o desbravador no mundo, como um ministério como um todo, que nós somos mantidos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós temos depois aqui a classe. No caso dela está na classe de pesquisador. E aqui, essa classe, vocês vão estar recebendo praticamente no fim do ano, que é a investidura. E no caso, quando o menino ou menina, ele termina uma classe para estar colocando. Muitos não têm. Por quê? Porque alguns esperam, tipo assim, fazer 3 classes para colocar já as 3, sabe? Isso aqui não é um item obrigatório, mas ele faz parte do uniforme que a gente possa ter. Para que a gente possa estar orientando vocês, que isso aqui mostra toda a carreira do desbravador, o que ele faz, o que ele já fez e assim por diante. Aqui do lado nós temos o nome do clube, que é o Flamboyânia. Alguns já têm o uniforme de outra cidade. Quando vem com o uniforme, é só às vezes mudar o nome e mudar o emblema do campo, que no caso, né, faz a mudança. Aqui, o nosso símbolo, que é o D1, que é o símbolo dos desbravadores, que é onde significa toda a questão nossa física, mental e espiritual, tem todo o significado. E aí, no caso, a filhinha dela é capitão. Alguns de vocês, seu filho fala assim, mãe, eu sou capitão. Então a gente adere secretário, a gente adere isso aqui. Digamos que ela não seja mais capitã, ela tira do uniforme, mas vai pra onde? Vai pro colete, vai pro boné. Então vocês sempre reaproveitam, a gente não dispensa nada. E aqui tá, no caso, então, a blusinha, e no caso a classe que ela tem, que é a classe regular. Aí às vezes ela tem a classe avançada, então nós vamos ter até uma investidura que nós vamos fazer no fim do semestre e nós fazemos no fim de novembro. Então nós vamos ter no dia 7 a admissão de lenço, que é onde a criança, a menina vai receber o quê? Vai receber um lenço e eles vão fazer uma avaliação, pais, que é a avaliação 7 de maio. Isso vai ser no domingo na igreja à noite. Isso, mas possivelmente vai ser assim, do fim de tarde para noite, vai ser no domingo, tá? No caso, por conta que a gente sempre fez nos domingos de manhã, no sábado à tarde, vai pedir para fazer no domingo e a gente está tentando ver se a gente consegue uma transmissão. Se a gente conseguir a transmissão, né, os parentes podem estar assistindo, sabe? Uma cerimônia a gente vai fazer bem enxuta ali e fazer esse momento com eles. Então isso aqui é referente ao uniforme. Então, por exemplo, digamos que você adquire um uniforme, a camiseta do clube. Então, em vez de fazer, por exemplo, Pix lá para a igreja, vocês vão fazer nessa nova plataforma que vocês vão estar conhecendo hoje. Então, toda a questão de pagamento, uniforme, cota, a questão do Campuri que nós temos, o Campuri, vocês sabem, nós encerramos as inscrições, está tendo algumas desistências por conta de compromissos que estão surgindo, tem filas de espera, nós estamos indo com 190 desbravadores. É um desafio muito grande, porque nós estamos indo com 4 ônibus. 4 ônibus com 45 crianças cada um, sabe? Mas o Eterno vai na nossa frente. Temos muitos desafios por conta de barraca, por conta de comida, por conta de cozinha. Mas nós sabemos que o Eterno é conosco. Eu falei assim, se nós estamos... Me arrepia porque eu faço 190, eu falo assim, meu Deus, 190 para tomar banho, 190 para comer, 190 para dormir. Eu sei que é uma preocupação muito grande de vocês, mas nós já estamos trabalhando com os nossos líderes, sabe? A questão que eles sabem que é delicada, a questão sobre a questão de abuso, mas a gente tem uma seriedade muito grande no clube. Inclusive, pais, vocês têm noção, todos os meus líderes, nossos líderes, a gente pede carta de recomendação, a gente vê os antecedentes criminais e já deixo para vocês informando. Líder que tem alguma passagem policial não pode atuar no clube de desbravadores. Eles já sabem disso. Se chegou aqui, por mais que foi no passado. Independente, o Ministério dos Desbravadores não acolhe esse tipo de líder. Ele quer trabalhar, então ele vai trabalhar com outro ministério, que não tenha contato com menino nem com
diaconato, vai trabalhar no Ministério da Mulher, mas aqui a gente não tem como eu ter uma pessoa que teve uma situação delicada, mesmo que seja passado, porque nós vamos tratar com a seriedade. E vocês sabem que nós estamos vivendo dias difíceis, né? Dias muito complicados no sentido que a gente precisa estar sempre o quê? Muito atento e muito alerta, porque qualquer eventualidade que aconteça, eu falo assim, os meus ombros é que cai, porque vocês recebem a autorização, e pode ver, a autorização está do diretor, é o diretor que vai lá, quem sabe, qualquer tipo de sinistro que eu tenho aqui, uma criança caiu, uma criança sofreu um machucado, nós temos um seguro, esse seguro nos cobre de qualquer eventualidade, e nós temos também alguns pais que nos ajudam na questão de saúde, dos médicos, o Giovanni, o Big Médico que nos socorre, o Dr. Luiz, o Walter também aqui, nós temos o Dr. Marcelo, então a gente está bem assistido nessa parte, sabe, no sentido de ter a segurança para os seus meninos e meninas, ok? Então, para isso, nós vamos agora adentrar, nós vamos ter outra reunião com o Campuri, então a gente vai adiantar já a carta de autorização para vocês já irem depois do cartório, a documentação, né? Vem cá, Lu, rapidinho. A gente precisa de uma documentação de meninos e meninas que ainda não está em ordem. Bom dia. Meu nome é Luana, sou secretária. Acho que alguns pais eu posso ter chamado no WhatsApp, conversado pelo WhatsApp pedindo, porque eu acho que é mais fácil eu verificar quais são os desbravadores potenciais que eu preciso ainda de documentação e quem já está ok. A gente tem pouquíssimos que estão no trâmite ou de transferência ou a gente ainda não tem uma documentação completa. Mas é igual a gente falou, a gente já vai disponibilizar quanto antes a ficha da autorização, daí vocês têm que registrar em cartório, sim. E uma coisa que eu coloquei no grupo dos pais, mas eu acho que nem sempre a gente acaba se atendendo, porque eu digo por mim, que tenho inúmeros grupos. Os filhos de vocês que têm um RG com mais de 10 anos, tá? Eles precisam ser renovados. Por quê? Porque depois de 10 anos, dependendo da idade da criança, a gente já não tem mais validade no território nacional. E aí você olha a fotinho também, você nem reconhece mais aquela criança, né? Então, por segurança... Então, por segurança, nós pedimos que esse RG possa ser atualizado. O RG sendo atualizado, aí eu preciso dele autenticado, tá? Todos os bravadores que irão para o Campuri e os que frequentam as reuniões aqui também, porque fazem parte do seguro. Então, se tiver alguma interferência que nós possamos ter que acionar. Seguro? Melhorou? Nossa, agora tá alto. Então, o RG, nós de fato precisamos que ele esteja autenticado e atualizado. Cópia do RG autenticado. Atualizado é caso tenha mais de 10 anos o RG. Porque daí tem crianças e adolescentes um pouco maiores que eu vejo que já tem um RG com mais de 10 anos. E aí, quando é território nacional, você vai pesquisar aí na internet, 10 anos é o data limite para a validade do RG hoje em dia, tá? Então, aí eu preciso dele atualizado, caso seja essa situação, e autenticado. Não tem como adentrar no ônibus sem o RG autenticado, tá? Uma outra situação só para reforçar, se alguma criança tem algum tipo de laudo específico sobre uma situação de saúde delicada ou medicação contínua, nós precisamos desse documento. É claro que isso vai ficar em posse aqui da diretoria, para o conhecimento do departamento médico aqui do nosso clube, porém nós precisamos disso, vamos ficar com a guarda do filho de vocês durante uma semana, então a gente precisa saber dos cuidados que eles necessitam, tá? Em relação às reuniões aqui, o que nós pedimos, que quando o secretário, o que acontece? Eles têm algumas funções dentro das unidades. E nós queremos que essa responsabilidade, de fato, faça diferença e eles começam a sentir que isso pode fazer parte, ter uma responsabilidade. Então, às vezes, ele fala assim, olha, meu amigo, que é secretário da unidade, pediu que eu tenho que trazer
o meu RG, mãe, eu tô sem meu RG, eu tô sem a cópia do meu CPF. É porque eu tô pedindo pro secretário da unidade cobrar e falar com o desbravador, para que eles tenham pequenas responsabilidades e assim eles consigam começar a desenvolver isso aqui também, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação à documentação? Ou alguém não tem o meu número de telefone que vai precisar em relação para saber se está tudo ok? Então, o RG é autenticado e atualizado. Aí a carteirinha de vacinação a gente também solicita. Comprovante de residência, CPF, porque na verdade o sistema, uma mãe falou assim, mas a minha filha fazia parte do aventureiro e o desbravador não tem nada a ver. No sistema tem a ver, é integrado os dois sistemas. Então quando a criança ela migra do aventureiro para o desbravador, eu preciso de uma atualização, tá, de dados, e de fato o sistema é junto. Então, não posso fazer um cadastro para o desbravador e um para o aventureiro. Ele tem que vir do aventureiro de onde ele estava para o nosso sistema. Pode falar. Isso, comprovante de residência dos pais. Comprovante de residência, comprovante de vacinação, o CPF, que é por onde a gente faz o seguro, tá? O CPF do desbravador. A RG autenticado e número de carteirinha de SUS e convênio. De preferência, caso tenha convênio, pode colocar o número do convênio, mas eu também preciso do número do SUS, tá? Porque uma eventualidade, às vezes, a cobertura do seu convênio não está dentro do âmbito que nós estamos, então a gente socorre ali no hospital mais próximo. Mas como a gente tem um aporte bom aí em relação à saúde, a gente só leva para o hospital no caso extremo. Mas a gente precisa se precaver de qualquer situação, né? Estamos com as joias de vocês, a gente precisa de todo o cuidado necessário. E a ficha de inscrição e sobre o estatuto, acho que a Giz vai querer falar melhor agora com vocês. Essa ficha de inscrição? Essa ficha de inscrição, ela foi disponibilizada no começo do ano, de forma online, ou aquela que é para quem não fez online e assinou, preencheu certinho. Fez online, já tá ok, tá bom? Obrigada, gente. Qual que é a data mesmo? A data do Campuri vai ser do dia 12 a 16 de julho. A gente só está verificando, pais, porque dia 12 é numa quarta-feira. Como a gente sabe que todo o estado de São Paulo ele vai estar concentrando no local, né, que é Barretos, então a gente só está verificando a data de saída, o horário da saída. Porque acontece o seguinte, nós temos aqui uma média de quantos clubes vão estar lá? Zé, você tem uma média do estado de São Paulo? Mas assim, Já tem 25 mil inscritos. 25 mil inscritos. Imagina só, 25 mil inscritos dividido em 45. Que com o ônibus cabe de 45 a 50 pessoas. Você imagina quantos ônibus nós temos. E o que acontece? Quando você chega em Barretos, não sei quando vocês conhecem o parque lá, que é o Parque do Independente, a gente tem que pegar uma fila. E essa fila, ela é categórica, por quê? Porque entra-se a administração dentro do ônibus, ela confere quantas crianças tem e a secretaria tem que entregar a documentação daquele ônibus, sabe? Por isso que nós separamos os nossos ônibus meninas e meninos, porque fica fácil esse controle por conta da unidade. E também com controle de um modo geral. Eu sei que hoje está um pouco relativo, né? Menino, mas, queira ou não, a gente fica melhor para esse controle. E aí, quando a gente chega, a gente tem que apresentar a pasta de segurança. Então, eles vão contar. E eles vão ver os nomes ali e fazer essa conferência. Se a gente sai muito tarde daqui, que nem o Campuri começa na quarta. Se a gente sair cedinho daqui, nós somos em média umas 3 a 4 horas até lá. Porque o ônibus tem uma velocidade, né, de 80 no máximo 100, então pra gente chegar lá, pra gente não ficar muito tempo na fila, porque senão a gente vai chegar lá, digamos que a gente sai às 6 da manhã, a gente chega lá umas 11, por exemplo, a gente só vai conseguir entrar no parque tipo umas 4 horas da tarde. Então, por quê? Porque é muito ônibus, então possivelmente a nossa saída vai ser no dia anterior. Por quê? Porque a gente passa a noite viajando, mas pelo menos 6 horas da manhã a gente tá aqui na porta do parque. Então, na porta do parque é mais fácil, porque também, imagina só, a gente tá meio-dia dentro do ônibus até 4 horas da tarde com as crianças. E isso é inviável, sabe? Então, a gente tá vendo, assim, o momento que eles forem autorizar, que eles fizerem a abertura já, no caso dos ônibus,
A gente quer estar certo, sabe quando quem acorda cedo bebe água limpa? A gente quer estar, tipo assim, nem se for pra gente. Aí a gente vai levar lanche, a gente vai fazer alguma coisa, por quê? Pra gente não ficar tanto tempo com eles dentro do ônibus. E queira ou não, durante o percurso a gente tem as paradas nos postos, que é tipo os graus da vida. A gente para para uso de banheiro. Ali a gente tem que ter muita atenção, porque a gente não pode dispersar, tem que fazer uma contagem. Não sei se eles já comentaram com vocês, os maiores, a gente anda com uma cordinha. Quando a gente vai para um campuri, a gente anda com cordinha. Os maiores não gostam. Mas tem coisa na vida que a gente não tem que gostar. A gente tem que fazer isso. Então o que acontece? Elas andam com cordinha, e essa cordinha é pra gente poder o quê? Porque é contagem. Que eu bato o olho e sempre uma conselheira no começo, no meio e no fim, pra gente poder fazer como diz, pegar todo mundo e a gente poder o quê? Poder estarmos ali concentrados com eles. Então, agora ali tem um grupo fazendo ordem unida. É muito bacana de ver que é a questão da disciplina, esse momento que a gente tem, de direita, esquerda, vou ver, e eles marcham, fala assim, que quando você olha assim, você fala assim, meu filho, sabe? Esse é o pelotão de elite, que é o pelotão, tipo assim, que no caso é o que já passou pelo básico, intermediário, e já tá chegando lá, né? Então, beleza, voltando pra cá. Então, para isso, pais, essa questão da data que nós vamos verificar, talvez a gente saia antes, é a questão da nossa alimentação, como ela disse aí, se você tem o seu filho, sua filha tem alguma restrição, nos informe. O nosso cardápio, ele no caso, ele é ovo-lacto vegetariano. Eu tenho uma parcela de meninos e meninas que tem a questão de restrição de lactose, a questão disso, de corante. Nos informe que a gente faz toda uma adaptação quanto a isso. Lá, pais, no Campuri, a gente não costuma dar, tipo, sobremesa. Então, vocês vão ver que nós temos frutas. Então, enquanto o clube do lado faz um pudim, a gente tá na maçã. Enquanto o clube do lado tá ali com bolo de chocolate, a gente tá aqui, por exemplo, com a melancia. Mas, em compensação, a gente vê que a questão da enfermagem, as nossas crianças não vão tanto para a enfermaria como de outros clubes. Por quê? Porque lá é calor, é água diferente, é alimentação diferente. Então, mas assim, a gente vai nutrir, açaí, eu vou ter que dar pra eles, viu, pai? Açaí, eles me pediam açaí, eu acho que dá pra gente colocar ali no cardápio, né? Que eu falei assim, então a gente mantém com eles, pelo menos ali pra refrescar. Então, assim, mas de uma forma ou de outra vão ser alimentados. E água, por exemplo, a gente leva a nossa água, a gente não consome água do local, a gente leva todas as águas em galões. Eu levo de início 40 galões e depois vou repondo, que a gente faz parceria com algum fornecedor de lá, para poder nos ajudar, sabe, em relação à água. Então, quanto a isso, e a gente hidrata muito bem os seus meninos e meninas. A gente anda com um bandeirão, não sei se vocês já viram. Pais, pode sentar, viu? Pode sentar nos lugares aqui, sinta-se à vontade. A gente tem a questão de um bandeirão que, como assim, lá é muito sol, a gente tem o boné do clube, que a gente anda com eles, mas a gente tem um bandeirão também, que a gente coloca o povo embaixo. Lembra na época de Moisés? Diz que o Eterno, ele mandava a nuvem, né? A nuvem para poder dar aquilo. Então nós temos a nuvem muito no alto, mas nós temos o nosso bandeirão. Então esse bandeirão a gente coloca as crianças embaixo, a gente vai andando, tipo assim, são 2 bandeirões grandes, a gente anda com eles e a gente anda hidratando eles. Então a gente leva água, eles não conseguem levar muita garrafinha porque esquece, uns não têm hábito de segurar, então a gente sempre vai o quê? A gente vai dando, sabe quando vai colocando na boca, assim, abre aí a goela, tem uns até, mas eu não sei tomar, vamos aprender a tomar de gole em golinho, a gente vai sempre hidratando. Então isso nos ajuda muito, porque eles não ficam com sede. E você sabe, quando a gente toma muita água, depois a gente quer muito ir no banheiro. Então de gole em gole a gente hidrata e a gente consegue passar muito bem com eles. No Campuri da PAC, nós estávamos com 157. Nós não tivemos nenhuma ocorrência com enfermagem, até porque nós temos uma enfermaria, viu, pais? Nós temos uma enfermaria que é uma barraca, que até o doutor Marcelo quer até colocar ar-condicionado. Eu falei assim, doutor, mas não pode fazer isso, senão todo mundo aqui vai passar mal. Então, assim, mas a gente tem ali a maca, a gente tem todo o material de sutura, a gente tem um armarinho com muitas medicações e nós temos um doutor tete a tete conosco. Isso nos ajuda muito. Né? Médico e enfermeira, exatamente. Nós temos a Ingrid, que é a mãe da Clarinha, que é a nossa enfermeira, e temos ele, no caso ali, que nos auxilia também. Eu falei assim, temos alguns pais que vão estar conosco aí, e aí depois a gente também vai o quê? Que são da parte da medicina, isso nos ajuda e dá uma segurança maior para vocês também, tá? E pais, assim, graças a Deus, assim, nunca costumou acontecer nada. Quando tem uma ocorrência, a gente faz os primeiros socorros, mas quando a gente informa vocês, já está, assim, meio caminho andado, sabe, em relação a isso. E isso é uma responsabilidade que nós temos como clube, qualquer eventualidade, por isso da documentação.
Quando eu dou entrada num hospital, num SUS, num postinho, se eu tô com a documentação, o atendimento ele flui. Agora, quando eu não tenho documentação, que nem eu sou a Gislaine, eu tô com o José. Mas quem é José? Não é meu filho, não é nada. Cadê a mãe? Então, quando a gente tá com a documentação, isso facilita muito a nossa vida, ok? Duas coisas, pais, que no último camporia a gente percebeu que existiu uma grande quantidade desses itens. As crianças que são menores, IP roxo e pau-brasil, eles estão migrando agora. Então, eles têm uma dificuldade ainda em cuidar sozinho das suas coisas. Alguns deles. Então, a maioria dos itens que retornam para nós como achados e perdidos são dos menores. Então, nós precisamos do quê? Do auxílio de vocês em relação à orientação. Claro, a gente também fala aqui, só que marcar os itens deles. A roupa, a garrafinha, a lanterninha, colocar o nome. Porque se por acaso acontecer de não retornar junto com a mala, a gente vai conseguir identificar mais fácil. E achados e perdidos, a gente sabe que às vezes é itens que a gente acabou de comprar para levar, foi o item caro, a criança perdeu e às vezes está lá no clube e não consegue identificar. Então, os menores a gente tem essa dificuldade. Uma outra situação que a Gis falou dos emblemas e tudo mais, esses itens a gente quando não serve mais, a gente repassa para o clube para repassar para uma criança menor ou repassa para outra pessoa que está no nosso meio aqui. Por quê? Porque esse tipo de material a gente não pode doar para que seja para pessoas, né, que não são da nossa denominação. Porque acontece vocês já devem ter visto algumas vezes de reportagens sensacionalistas e tal, uma pessoa com a camiseta do clube, ou boné, algum item assim. Então, os itens do clube, ou o desbravador utiliza aqui, ou ele doa para algum amiguinho daqui, ou para alguém aqui do nosso meio. Esses itens não podem ser doados para doação externa, tá bom? Para terceiros, tá? Porque às vezes você vê, tipo, uma vez eu vi na rua, tipo assim, um senhorzinho com uma calça flamboyante, sabe? Ali na universidade. Eu olhei assim, não é do clube? Não, eu falei assim. Aí eu fiz a abordagem com ele. Disse, meu senhor, que calça bonita é essa, senhor? Ele disse, você viu? Calça boa, isso aqui. Aí eu falei assim, meu senhor, onde o senhor conseguiu essa calça? Ele conseguiu nada. Eu falei assim, o senhor gostaria de fazer uma troca com essa calça? Vocês acreditam, irmãos? Eu fui até Arthur para encontrar uma calça, tipo essa de chipa, sabe aquelas de listrinha? Que não é Adidas de verdade, mas Adidas de vingido, sabe? Comprei lá em Arthur, na loja É Demais, que foi lá que eu fui encontrar. Eu fiz a troca com ele. Peguei a calça flamboyante e dei uma outra calça. Eu disse, e aí depois eu disse, mas essa aqui é boa pra você, porque aí eu expliquei que é de um ministério, né? E ele disse, olha, que eu catei na árvore. Então, tipo assim, quando vocês tiverem esse tipo de doação, doem pro clube e aqui mesmo entre vocês dá pra gente fazer algumas trocas, sabe? Passa o maior pro menor, o menor pro maior e assim a gente vai se ajustando, ok? Quero chamar a Carolyn aqui, que se sentou, mas... Isso, pessoal, a Carolyn vai se apresentar. Ela é a nossa diretora associada do clube, que no caso nós temos a diretoria, temos o diretor associado, né, que no caso o Zero, e no caso nós temos a Luciana nos ajudando, e temos aqui no caso a Carolyn, que é a diretora associada. E ela vai falar um pouquinho da função e também de uma dica que nós precisamos passar para vocês em relação ao nome na igreja. Bom dia, tudo bem? Eu sou como diretora associada do clube, como a Gis bem falou, e a minha responsabilidade é cuidar principalmente das conselheiras e das desbravadoras, das meninas. Então, eu sou a pessoa que sempre acompanha as conselheiras, onde elas vão, as unidades femininas. Então, a gente sempre está perto, sempre dando um suporte, sempre dando apoio, principalmente para as meninas. Na questão também de cadastro das conselheiras, dos informes. Eu estou em todos os grupos de todas as unidades femininas, então a gente está sempre fazendo esse acompanhamento para ver como está funcionando todo o projeto delas em relação a calendário, atividades. Então a gente sempre faz o acompanhamento aí e está junto com elas. Essa é a principal função. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo também. E em relação à igreja, para quem não sabe, eu trabalho na secretaria da igreja, como secretária do pastor Henrique Edmuro e pastor Mateus. E na secretaria eu também exerço algumas funções de secretaria. Então, caso vocês ainda não estejam com a carta de vocês de membro na igreja do UNASP,
vocês podem me procurar também, que a gente consegue atualizar o cadastro de vocês e solicitar a transferência aqui para o NASF. A gente fala sempre para transferir na igreja que se está, porque é importante que o cadastro esteja na igreja local. Isso facilita caso queiram participar junto do clube, como instrutores, conselheiros. A gente sempre precisa porque, estando dentro da mesma igreja, a gente consegue conhecer o membro, a gente consegue ter todos os dados atualizados. E logo mais a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vai ter uma pessoa que vai falar sobre ferramentas que estão relacionadas à secretaria. Então, se vocês quiserem fazer alguma transferência, atualização de dados, vocês podem estar indo na secretaria da igreja, me procurando, ou mandando uma mensagem para o número da secretaria, que a gente consegue estar atualizando os dados. Nós vamos passar aqui uma lista que tem algumas informações, nome, data de nascimento e e-mail. Mais na frente vai ser falado de uma ferramenta que a igreja tem, e com essas informações a gente consegue vincular o cadastro nesse aplicativo com o cadastro no sistema da igreja. Então a gente vai estar circulando agora uma fichinha, uma listinha para vocês colocarem o nome de vocês, data de nascimento e e-mail. Porque aí eu já consigo verificar se o e-mail de vocês está atualizado no sistema de secretaria. E aí isso pode ajudar a gente nas próximas etapas aí dessa ferramenta. Obrigada, Kevin. E também mais, olha só, outro recadinho que nós temos é exatamente sobre as nossas sociais. Vocês estiveram conosco, acho que quando participaram da social que nós fizemos, a gente foi um sucesso, que eu nunca vi esse lugar aqui tão cheio, e parecia um ponte de Engenheiro Coelho, sabe? E tinha de tudo, tinha gente de tudo, de comunidade, gente de vizinhos, bairros. Estava uma noite muito bonita e nós tivemos a noite do açaí. E nós vamos estar repetindo ela agora no dia 29 e depois nós vamos repetir ela também no mês de maio. Nós vamos ter aqui ainda mais 3 sociais, pais. Por quê? Para a gente poder arrecadar esses fundos em relação, né, a todos os recursos que o clube precisa adquirir. Então nós vamos ter no dia 29, que vai ser a nossa social, depois nós vamos ter no dia 13 de maio e depois nós vamos ter no dia 11 de junho. Então eu vou publicar isso certinho, as datas das sociais. Essa aqui, que vai ser dia 29, eu sei que vai ser no fim do mês, né? A questão, mas a gente precisa fazer para ir movimentando, porque depois a gente vai ter a próxima, que vai ser em maio, que vai ser no dia 13. Então a gente vai estar divulgando, a gente vai estar entregando os carnês também depois. Vocês sabem que cada carnezinho, no caso, contém 5 unidades. O desbravador, quando ele faz a venda de um açaí, que é R$25,25, R$10 fica para ele. E esse R$10 ele pode ser convertido em cota ou, se não, convertido na parcela do Campuri. Então isso ajuda e a gente faz a divulgação. E vocês viram, né? A gente faz o copinho ali com a granola, com a banana. E aí a gente tem também as unidades que vão estar arrecadando fundos. Uns vão fazer crepe, outros vão fazer pastel, outros vão fazer correio elegante, outros vão fazer suco, outros vão fazer bolo. Então também a gente pede essa ajuda de vocês quando a unidade se movimentar ali em fazer alguma ação, que vocês colaborem conosco, para que a gente possa ter exatamente o quê? Esse valor que nos ajuda, né, em relação à parcela. Porque, como vocês viram, a gente lançou lá no grupo a questão da nossa parcela. O nosso Campo Livre fica R$800. 235 é para União. Esse dinheiro a gente não tem acesso. Por quê? Porque isso vai para a questão da infraestrutura. Questão de som, espaço, banheiro, a questão tipo de montagem, a questão dos troféus. Então vai para essa parte. Então isso a gente não tem acesso. Então, para nós vai ficar 565. Ok? Esse é o carnezinho, né? Que depois o pai, o desbravador que queira participar dessa campanha, pode retirar com volta. A gente colocou uma numeração nesse carnê agora também, que aí vai facilitar para a gente poder estar comercializando para os amigos, né, oferecer para os colegas o trabalho. Às vezes eles fazem isso, às vezes nós mesmos fazemos por eles, né? A gente oferece para o vizinho, oferece para o chefe, assim por diante. E aí a gente faz isso aqui no dia 29, que vai ser aqui no Grêmio mesmo. Então esse é o nosso carnê. E aí a questão do clube do Campuri, que é 565, fica para transporte, alimentação e materiais. Então esse 565 a gente consegue dividir até o mês de julho, que seria até mais ou menos ali meados do dia 10, porque no caso, né, a gente consegue, porque dia 11 e dia 12 já é o Campuri em si. E nós o quê? Nós precisamos desse valor, porque esse valor é para a gente poder já começar a movimentar
os recursos que nós precisamos levantar junto ao clube, que é alimentação, é a questão de barracas, é a questão de materiais como corda, lâmpada, fio, tomada, porque é um acampamento, é uma movimentação que nós temos. A gente esvazia nossa sede, nossas panelas, nossos fogões, nosso freezer, e a gente monta. E eu estava até vendo, né, que eu falei assim, como no cartão eu estou fazendo um líder massa avançado, aí você tem que fazer tipo como se fosse uma tese, né? Então, tipo assim, né, um estudo, e eu fiz sobre acampamento, a questão da mudança que nós temos que fazer, porque você tem que montar toda uma estrutura de casa, sabe? Em questão de, tipo, você tem que ter lugar para ficar embaixo, tem que ter lugar para dormir, tem que ter mesa para sentar, tem que para comer, tem que ter banquinho para sentar. E isso a gente lembra muito que é o nosso povo, lá atrás Moisés, quando ele saiu do Egito, com todos, né? Falou com todos, em busca da Canaã. Então eu falo assim, isso é uma experiência muito grande, muito forte para o seu menino e sua menina. Ele vai estar longe de casa, ele vai valorizar o seu banheiro, ele vai valorizar a caminha que ele tem, ele não vai mais reclamar. Isso ajuda muito no crescimento e, queira ou não, né, na integração junto ali aos meninos e às meninas. O nosso campo aqui está com o tema Fé Invencível, que vai falar exatamente do nosso discípulo, no caso do nosso, vai falar sobre João, quando ele esteve na ilha de Patmos. Então vai ser uma experiência muito bonita, porque vai mostrar a visão da nova terra, e a gente já levando, encaminhando esse assunto nos nossos dias de hoje, que é muito importante saber que a gente está de passagem nesse mundo. Com tantas coisas que estão acontecendo, nós ainda temos esse momento e essa oportunidade de ser privilegiado de ter essas mensagens para os nossos meninos e meninas, ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Então o valor a pagar é 560. Isso, 565 dividido até em julho. Isso, até 3 vezes. Então nós temos lá, eu até coloquei no post que está lá no clube, deixa eu verificar se eu encontro aqui, que tinha aqui, ó. Ou você pode fazer em 4 vezes de 141,25, que é abril, maio, junho e julho, ou em 3 de 188,33, ou em 2 de 282,50, ou em uma de 565, né? Que a gente sabe que é um pouquinho mais puxado. Mas aí, então, ó, 4 de 141,25, 3 de 188,33, e em 2 de 282,50. Isso eu vou colocar no grupo dos pais, esse post que a gente tem, e depois a gente precisa do comprovante. Só que até então, agora, vocês vão aprender uma ferramenta que todo o membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia necessita, eu acho que, ter essa oportunidade, esse conhecimento. Por quê? Os idosos, para vocês terem noção, eles estão indo lá na secretaria da Caroline, abaixa para mim o trenzinho aí, que eu quero fazer os pagamentos tudo via o trenzinho, né? Que eles não sabem só o nome do aplicativo. E até uns falam, olha, eu vou pagar no cartão de crédito que eu ganho milhas, eu ganho pontos, eu ganho isso. Então, para isso, eu quero chamar aqui, vem cá, Jefferson. O Jefferson, ele é um colaborador, né, um servidor ali na União Central Brasileira. Ele é o responsável, irmãos, de toda a tesouraria da igreja do estado de São Paulo. Então, o seu tesoureiro, a sua tesoureira lá, presta conta a ele, e ele que faz essa ponte junto, por exemplo, aos bancos, junto às empresas, que no caso facilita, porque hoje tudo via app. Você faz tudo no celular hoje. Então o Jefferson vai nos orientar a questão da saúde financeira sua para com o Eterno, sua para com a igreja, sua para com o clube, e assim juntos a gente poder alinhar, e que ou não a gente consegue, digamos, não digo profissionalizar, mas fica as coisas mais transparentes. E quando é transparente, fortalece o nosso vínculo ali, né? Em relação às doações, ofertas, dízimos, pactos e assim por diante. Jefferson, sabe onde é que é dos pais de alguns vereadores? Estamos gravando, tá bom? Então fique tranquilo. E a plateia é sua, nos oriente, nos ensine, e que o Eterno te acompanhe e nos abençoe. Obrigado, Gi. Obrigado, Zero, Walter. Bom dia, paz.